Bem-vindos ao Insights de Vida, 10 minutos de Bíblia, o seu programa que ajuda você a ler esse precioso livro. Hoje leremos Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Quem estava caminhando viu os irmãos Simão e André. Vamos marcar aqui Simão, os irmãos Simão e André. E que Simão e André lançavam rede ao mar, porque eles eram pescadores. Então disse-lhe Jesus, aqui, quem estava caminhando, Jesus. Disse-lhes Jesus para os irmãos Simão e André: Vinde após mim, vinde, Simão e André, vinde após mim. Vamos marcar aqui com amarelo. E eu vos farei pescadores de homens. Aqui está falando para Simão e André. Jesus fala: eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles seguiram a quem? Seguiram a Jesus. Eles o seguiram. Vamos marcar também essa expressão aqui. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram Jesus. Pouco mais adiante, nós vamos encontrar então aqui Tiago. Pouco mais adiante viu Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e também João, seu irmão de Tiago, estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Então Jesus os chamou. Vamos marcar aqui de verde esse os aqui referindo-se a Tiago e João. E logo os chamou. Jesus chamou a Tiago e a João também. Jesus havia chamado aqui a Simão e André, Simão Pedro e André. Agora Jesus chama Tiago e João. Então Jesus os chamou e eles, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, eles seguiram após Jesus. Então marcamos aqui também Jesus. Este texto nos fala do encontro de Jesus com Simão e André, com Tiago e João. E quando lemos esse texto, a ideia que esse texto nos passa a princípio é que foi um encontro assim, não premeditado, mas nós sabemos que Jesus era guiado pelo Espírito, e assim como Jesus foi guiado pelo Espírito para poder ir para o deserto e começar o seu ministério, aqui Jesus está caminhando também guiado pelo Espírito Santo, e ele encontra os irmãos Simão e André. Também temos a impressão de que este é o primeiro encontro de Jesus com esses homens, mas não. João já havia anunciado para esses homens que Jesus era o Cordeiro de Deus. Eles já conheciam a mensagem que Jesus vinha pregando. Sim, aquela mensagem da urgência, a urgência do arrependimento. É urgente que se arrependam, pois o reino de Deus está muito próximo. Esses homens provavelmente já haviam aceitado o chamado da salvação, porém eles estavam sendo agora chamados para serem discípulos. É importante nós entendermos que Jesus já era conhecido então como Rabi, Jesus já era conhecido como mestre. O Evangelho de João relata isso, que Jesus era conhecido como mestre. E então, quando Jesus os chama, eles imediatamente deixam as redes, porque eles entendem muito bem esse chamado de Jesus.
E aqueles homens que já provavelmente tinham sido chamados para a salvação, agora estão sendo chamados de uma forma diferente para seguirem o mestre, seguirem o rabi. Era muito comum naquela época que os rabis escolhessem seus alunos, mas esses alunos aqui, Simão, André, Tiago e João, não pareciam ser os alunos mais qualificados. No entanto, a disposição deles foi imediata, deixaram imediatamente as redes para seguirem o mestre. Claro que há dificuldade no caminho e no deles não foi diferente. O Evangelho de Lucas mostra que Simão Pedro mais tarde pediu para que Jesus se afastasse dele, numa clara tentativa de desistir, mas Jesus não desistiu dele. Jesus o apoiou diante de suas dificuldades. Jesus chama para o seu trabalho pessoas simples, ainda que sejam complicadas ou até mesmo impetuosas, como era Simão Pedro. Jesus não foi buscar seus discípulos entre os mais sábios, Jesus não foi buscar seus discípulos entre os guerreiros ou entre os mais preparados nas escolas rabínicas. Jesus não foi buscar os que pertenciam à elite sacerdotal e muito menos os ricos e poderosos. Jesus começa chamando pessoas comuns para serem seus discípulos. Fato que mais tarde vai escandalizar a muitos, mas esses mesmos discípulos também mais tarde revolucionariam o mundo. Aqueles que transtornaram lugares em seu estilo de vida e anunciaram a nova vida com Deus, anunciaram um modo de vida na contramão do que as pessoas estavam acostumadas em suas próprias culturas e sociedades. Aqueles que do alto receberam a fé, por isso podiam ver a possibilidade de um mundo melhor. Sim, o reino de Deus estava próximo e, como vemos dos relatos bíblicos, mais tarde esse mesmo reino tinha completamente chegado em Cristo Jesus. E é exatamente por isso que esses homens como Simão, André, João e Tiago, homens que foram chamados e que deixaram imediatamente aquilo que estavam fazendo para atender ao chamado, exatamente por isso, por serem chamados por Jesus, esses homens foram firmes até diante da morte, firmes diante das adversidades inerentes ao caminho, aqueles que corajosamente viviam a palavra, os ensinos do Cristo, homens que anunciavam a vida nova e o senhorio de Jesus Cristo. No entanto, é muito importante nós percebermos e guardarmos isso. Sim, esses homens foram chamados e se tornaram especiais não por causa de quem eles eram, mas por causa de quem os chamou. E deixando o Pai, deixando os empregados, seguiram Jesus. Eles não ficaram questionando, não desviaram o foco de sua atenção para outras coisas, não foram resolver alguma coisa que ainda faltava, não foram com aquela história de pegar só mais um peixe, ou quem sabe só lavar mais uma rede, só lavar aqui mais uma rede e depois eu já vou. Não, eles foram imediatamente, não importaram com a renúncia ao trabalho, ao seu sustento, aos seus dons, nem mesmo com a renúncia à família. Principalmente não se importaram com a renúncia de si mesmos. Não, aqui não foi um encontro qualquer. Foi o poder de Deus em ação no convite e na resposta. E sim, como Deus foi em Cristo Jesus buscar os discípulos naquele momento, Deus também te chama para ser discípulo. Segui-lo e conhecê-lo. Sim, Ele te chama com urgência. Creia que Ele é Senhor e Mestre. Deixe tudo que separa você dele e reconheça o senhorio dele em sua vida. Ele jamais te abandonará,
e ainda construirá uma história maravilhosa, e você poderá participar da grande obra dele de pescar aqueles que ainda estão perdidos. Esse foi mais um Insights de Vida, 10 minutos de Bíblia, o seu programa que ajuda você a ler esse precioso livro.